Reprovei em diversos concursos. O problema sou eu? Quem deixou essa pergunta foi o Ageu Felipe. Ele me contou uma história. Ele falou o seguinte: professor, com meus 18 anos, aos meus 20 anos, eu conseguia passar em tudo que fazia e tudo que me empenhava para estudar. Porém, depois de alguns anos e muitos acontecimentos, eu não consigo ser mais o mesmo. A sensação é de incapacidade e medo. Não sei mais o que fazer. Reprovei em diversos concursos e sinto que não consigo dar 100% de mim como antes. Eu tenho o hábito de estudar. Estudo todos os dias e atualmente tenho uma média de 4 a 7 horas por dia de estudo. E na maioria do tempo bem aproveitado. Estou estudando na maioria do tempo por questões e fazendo revisões. Porém já tentei tanta coisa. Já tentei organizar meus horários de estudo diversas vezes e sinceramente continuo estudando porque eu acredito que uma hora vai chegar. Mas tenho receio de estar estudando errado. Teria alguma dica? Veja só, isso aqui é muito comum. Eu já atendi muitas pessoas com esse problema. Me faz lembrar até uma pessoa que eu atendi numa prova de titulação. Ela estava indo para uma terceira reprovação numa prova de título na área de medicina. Ela falou: Leandro, eu não consigo sair da minha média. Foi que eu fiz a estratégia dela focalizando nos pontos onde ela tinha mais dificuldade para melhorar o desempenho dela. Eu mudei a estratégia dela de não ser tão na parte teórica, mas na parte prática. Focalizando em alguns pontos, ela conseguiu passar. Veja só. Uma prova numa área na qual ela tinha formação, ou seja, ela já tinha base de conhecimento, ainda assim ela não estava tendo um aproveitamento. Nesse caso específico dela, o método de estudo. O método de estudo não estava favorecendo para que ela tivesse um bom desempenho na prova. Além de outros elementos. Uma outra pessoa que eu atendi, ela passou para a seguinte situação. Estudava tudo, mas toda vez que chegava na hora da prova, ela sentia muito sono e não conseguia terminar a prova. Ou ela não conseguia ler direito, sempre tinha um problema assim. O que aconteceu? Esse é um problema de resistência à prova. O que eu quero dizer com resistência? Ficar atento, lendo, com bastante atenção. Ler aquelas questões que são enormes, raciocinar. O cérebro dela queria desligar de tanto que se esforçava. Então nós fizemos aí um método de estudo focalizando para que ela aumentasse a resistência dela durante os estudos. Veja só. Dependendo do nível que você está, e esse é o caso do Ageu, ou você que está vendo, caiu nesse vídeo e tem essa dúvida também, dependendo do nível que você está, não é mais teoria e estudo. Lembre-se disso. Porque muita gente fala que é só estudar que resolve. Pessoal, se fosse só estudar, muita gente que estuda já teria passado. O próprio Ageu já teria passado. Entendeu? Porque ele está estudando. Ele já está estudando na parte teórica, já está na parte prática, revisando com questões. Ele já teria passado. Então existem outros elementos que influenciam na sua aprovação também. O dia da sua prova, a banca que foi feita, vários elementos. E aí você precisa ser específico e observar. Você vai ter que fazer um inventário pessoal. Quais são as áreas que eu estou tendo dificuldade, que está me fazendo perder notas? Vamos dar um exemplo, por exemplo. Então, um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Mas vamos a um exemplo. O Ageu olha a prova dele e fala: peraí, vou pegar todas as minhas provas. Das matérias aqui, o que eu tenho errado mais? De repente ele pega prova 1. Prova 1, português, foi a que eu mais errei. Prova 2. Prova 2, nossa, o que eu errei mais foi português. Prova 3, puxa, português de novo. Olha o que ele fez. Ele descobriu um padrão. Eu fiz isso uma vez. Hoje é o dia de caso, né? Mas eu acho que funciona melhor para você entender. Uma aluna que estava tendo um péssimo desempenho numa prova de vestibular para a área de exatas. Ela falou: professor, quando eu caio em exatas, o meu desempenho cai, eu começo a entrar em ansiedade, a minha prova desanda. O que a gente fez? Eu já contei essa história aqui. Eu falei para ela: treine cálculo mental. Por quê? Porque vai te dar uma confiança e aceleração nas questões. Você vai ter mais confiança de fazer o vestibular. Ela falou que teve um aumento grande na área de exatas, em termos de acerto. Aumentou muito os resultados dela.
Você precisa identificar quais são as áreas que estão fazendo você cair. Às vezes você pensa, eu não preciso fazer isso, tá tudo na minha cabeça. Não, cara. Você precisa pegar e olhar. Você tem que olhar. Olhe. Pegue ali. Olha o que está fazendo. O que está atrapalhando. Escreva. Coloque numa planilha. Quando eu faço atendimento com o pessoal, eu coloco em planilha tudo. Por quê? Porque eu quero ver. Eu quero que ele olhe e que eu veja. Olha, você acertou tantas questões. Esse tema está pegando para você. Isso aqui está atrapalhando. Você precisa ter isso, claro, quando você chega em um determinado nível. Quem está começando, pessoal, está escutando isso agora, fique tranquilo, só começa. Não fica criando caso, só começa. Agora, vocês que estão em outro nível de estudo, você precisa catalogar. Você precisa estar atento a cada detalhe, para você ter um bom desempenho na sua prova. Senão, não consegue. Talvez, o que vai acontecer aqui? Talvez o Ageu descubra que o problema dele não é um problema de conteúdo, mas um problema emocional. Ele chega na prova achando que vai reprovar. Um processo de autossabotagem acontece e ele começa a errar muitas questões. E isso acontece. Você entende? Isso acontece. Então, finalizando essa questão, reprovei em diversos concursos. O problema sou eu? Não, é o método que você utiliza. É a forma que você está estudando, que pode ser melhorada. Não é porque você é incapaz, não é porque você não consegue, não é porque você tem alguma coisa que nunca vai conseguir. É o método que você faz que não está ajudando você a ter um bom desempenho no seu concurso. Ficou claro o que eu disse? Coloque aqui para mim nos comentários se ficou claro. Coloca também se você entendeu. E se não entendeu, deixa sua pergunta aqui ao vivo comigo. Ou deixa suas perguntas nos comentários. Talvez você escutou e falou, professor, eu não entendi isso aqui. Pode perguntar que eu respondo sem problema algum. Lembrando de clicar em gostei, compartilhar também, que é sempre muito importante.